Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. E eu gostaria, antes de você sentar, que você abrisse comigo a tua Bíblia, você que trouxe a tua Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Amém? Se você trouxe a tua Bíblia e tem aí uma caneta, eu gostaria que você pegasse a tua caneta e circulasse aí na tua Bíblia Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até esse versículo 8, fizesse um círculo aí em volta desses versículos, e você colocasse aí no cantinho da tua Bíblia uma anotação assim, ó: esse precisa ser, ou essa precisa ser a minha maneira de viver. Amém? Então, se você tem uma caneta aí, se você tem esse hábito de anotar, aí faça um círculo aí em volta desse texto aí de Filipenses 2, do 5 até o 8, e coloque aí: essa precisa ser a minha maneira de viver. Amém? Ele diz assim, ó: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Pai, eu sei que o Teu Espírito Santo está trabalhando neste lugar. Senhor, eu sei que a Tua presença, ela é notória nesse lugar. Pai, eu entendo que esse momento é o momento que o Senhor quer falar conosco. E eu peço ao Senhor que todos os corações agora se aquietem. Pai, eu repreendo agora toda distração. Eu repreendo agora todo cansaço, todo sono. Eu repreendo agora tudo aquilo que possa de alguma forma tentar roubar essa semente que será semeada nesses corações, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus qualquer levantar das trevas. E eu dou uma ordem: saia agora em nome de Jesus. Retroceda agora em nome de Jesus. A palavra do Senhor será ministrada e os corações serão alcançados pelo poder da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição e peço que o Senhor me conduza em todo o tempo que eu estiver aqui. Assim como o Senhor já falou comigo nesta palavra, eu peço ao Senhor toda ajuda do céu para transmiti-la à sua igreja. Senhor, que essa palavra, ela possa ser clara e objetiva, e atingir e cumprir com o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Senhor, que nesta noite, o Senhor, através dessa mensagem, convença os corações, para que eles possam tomar decisões nessa direção da obediência, Pai, e eles possam ainda viver e experimentar o melhor que o Senhor tem para eles, Pai. Meu Deus, eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Como sempre, eu reconheço que eu sou barro, eu reconheço que eu sou um ramo, eu reconheço que eu sou a criação, e o Senhor é o Criador, e sem o Senhor eu nada posso fazer. Então usa-me, Deus, do teu jeito e da tua maneira nesta noite. Assim eu te peço e também te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Nós vamos seguir falando, sobre obediência. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre obediência. E nessa noite eu quero falar sobre obediência e humildade. Amém? Obediência e humildade. O título dessa mensagem, se é que ela tem um título, é obediência e humildade. Na quarta, nós iniciamos uma escalada, rumo a entendermos a obediência, rumos a compreendermos essa obediência que Deus tanto espera de nós. E na quarta-feira eu falei sobre algo muito sério, que eu gostaria muito de voltar nele e frisar isso a você. Eu gostaria, na verdade, que essa verdade ela fosse cravada no teu coração, para que você jamais permitisse que ela saísse do teu coração,
que essa verdade entre de uma forma que ela fique travada ali, cicatrizada mesmo no teu coração, e que você jamais esqueça disso. Queridos, só há dois caminhos, só há duas consequências, e só há dois destinos. Lembre disso, só há dois caminhos, duas consequências e dois destinos. Um caminho é o caminho da obediência, que ele trará para você bênçãos e te levará para a salvação eterna. E há um outro caminho, o caminho da desobediência, e esse caminho trará sobre a sua vida maldições e te levará à condenação eterna. Entende? Então só há dois caminhos, e isso precisa ficar muito claro para você ao longo desse mês. E por que tem que ficar claro para mim, pastor? Porque é você quem decide, é você quem escolhe qual caminho você vai trilhar. Eu não posso trilhar por você, eu não posso escolher por você, eu escolho para mim, e você escolhe para você. Então você tem que entender, se você escolher o caminho da obediência, você receberá sobre você bênção, e você receberá a eternidade com o Senhor. Mas se você escolher o caminho da desobediência, você tem que entender que a consequência disso é maldição sobre sua vida, sobre sua família e uma condenação eterna. E o diabo, acredite, o nosso adversário, ele está e tem trabalhado muito para que eu e você possamos escolher o caminho da desobediência. O maior desejo e o maior empenho de Satanás é me levar e te levar a escolher o caminho da desobediência. Amém? E nessa noite, eu quero começar, a tratar o que eu quero tratar um pouquinho nessa noite, com uma ilustração, muito, muito simples, mas que se resume no que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Diz uma certa história, que havia um garoto chamado Joãozinho. Eu também não sei por que Joãozinho, mas eu estava lendo aqui as características de Joãozinho, e eu fiquei até meio preocupado, mas vamos continuar com a história, Havia um garoto chamado Joãozinho, e o Joãozinho, ele estudava numa escola, e o Joãozinho era muito bagunceiro. E certa vez o Joãozinho estava andando pela sala, bagunçando e tudo mais, e a professora do João, ela chama a atenção dele e diz para ele: João, senta no seu lugar. E ele diz para a professora: não, eu não vou sentar. E a professora vira para ele e fala assim: então eu vou chamar a diretora. E novamente ela vira para ele e fala para ele: Joãozinho, senta no seu lugar. E o Joãozinho vira para aquela professora e diz assim: tá bom, professora, eu vou me sentar, mas por dentro eu continuo de pé. Eu vou me sentar, mas por dentro eu continuo de pé. Amém? Agora veja, o Joãozinho, ele obedeceu por fora a sua professora, mas por dentro ele não concordava com nada daquilo. O Joãozinho fez o que tinha que ser feito externamente, mas interiormente nada daquilo o satisfazia. E acredite, querido, muitas vezes o Joãozinho sou eu e você. Eu diria que até na maioria das vezes eu e você somos esse Joãozinho, que Deus pede para fazermos algo, nós até fazemos por fora, mas dentro de nós não concordamos. Amém? E eu quero propor nessa noite duas reflexões para nós. A primeira delas é a virtude de reconhecer meus limites e aceitar a direção. E a segunda reflexão é o orgulho como obstáculo para a obediência. Primeira reflexão é a virtude de reconhecer os meus limites e aceitar direção. E a segunda é o orgulho como um obstáculo para a obediência. Amém?
Então, nessa primeira reflexão, eu queria trazer algumas bases bíblicas, né? E eu queria começar por esse ponto, reconhecendo os meus limites. Vamos ver o que a palavra de Deus fala lá em Provérbios 28, 26, o que ela nos ensina. Olha lá. Quem confia em si mesmo, ele é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria, não corre perigo. Então aqui Deus começa nos ensinando o seguinte: quem confia nele mesmo, ele é o quê? Ele é um insensato, diga insensato. Então você precisa começar a olhar aqui agora, em quem é que você confia. Se você confia em você mesmo, na força dos teus braços, talvez na sua capacidade, você é um insensato. Agora, olha que interessante, esse texto, eu me deleito todos os dias nesse salmo, o Salmo 51, versículo 4 ao 6, eu me deleito nesse texto, porque esse texto ele é tremendo, né? Eu uso esse texto todos os dias para orar, porque ele fala muito comigo, né? E olha o que ele fala no versículo 4, ele diz assim, ó: contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. Olha o versículo 6, que coisa mais linda. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. O que o Senhor quer de mim, de você, querido, é um coração sincero. O que o Senhor espera de mim, de você, é uma sinceridade de coração. E quando você olha esse Salmo 51, você vai ver Davi falando coisas para Deus, numa profundidade muito grande. Ele fala assim: o Senhor está certo quando o Senhor me condena, o Senhor está certo, e o Senhor faz isso por conta disso. E ele vai reconhecendo a limitação dele, o quanto ele é limitado. Agora, ouça o que eu quero que você entenda nessa noite. Palavras como essa, preste atenção. Mas quem anda segundo a sabedoria, não corre perigo. Ou palavras como essa: o que tu queres é um coração sincero. Escute bem. Isso é um repelente contra demônios. Para que serve um repelente aqui no mundo em que nós vivemos? Quando você passa repelente, o que acontece? Apesar que repelente hoje em dia não funciona muito bem, né? Parece que eles atraem, na verdade, mas tudo bem. O repelente, ele tem uma função, né? De repelir, né? Então quando você passa o repelente, aqueles pernilongos, eles não vêm até você, porque você tem algo ali que repele. E palavras como essa, sentimentos como esse dentro de um coração de um homem, de uma mulher de Deus, eles são como repelentes contra demônio. Demônio não chega perto de homem e mulher que tem coração assim, querido. Ele nem quer chegar perto. Ele tem medo de chegar perto de homens e mulheres que têm um coração como esse, um coração sincero, verdadeiro. Pessoas com um coração assim, eles espantam demônios. Aonde eles entram, os demônios vão saindo. Sai daí, pelo amor de Deus. Esse cara tem um coração, ele não mente. Essa mulher não mente. Se você perguntar para ele aqui agora se ele fez alguma coisa de errado, ele vai falar, porque ele não esconde nada, porque a vida dele é um livro aberto. Ele não tem problema e rabo preso com ninguém. Então esse tipo de coisa Satanás odeia, demônios odeiam, porque eles se afastam. E isso é muito sério. Imagina você, um demônio correndo de você. E por que eles se afastam? Por que repele? Porque um coração sincero é um coração muito perto do coração de Jesus. Um coração verdadeiro é um coração que está muito alinhado com o coração de Jesus, mas muito alinhado. E é esse o grande desafio. Mas acredite, querido, um coração desse, homem nenhum consegue obter, se não for através de uma obra feita
pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir de jeito nenhum produzir na sua vida um coração como esse, se você não tiver a ação, a intervenção do Espírito Santo na sua vida. Reconhecer os meus limites é reconhecer que eu preciso de ajuda. E esse talvez seja o maior desafio do homem e da mulher de Deus. Reconhecer que precisa de ajuda. Parece que as pessoas, elas só veem que precisam de ajuda quando elas estão realmente no fundo do fundo do fundo do poço. Não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, e aí elas não sabem mais, e aí elas parecem que sem alternativa alguma. Por exemplo, né? Vamos tentar pegar um exemplo, um casamento. Ele começa, você acha mesmo que um casal se separa porque ele acorda de manhã e fala assim: hoje eu quero separar da minha mulher? Não, são pequenas coisas que vão acontecendo diariamente, que numa somatória vai levar a uma separação. Uma vida financeira destruída são pequenas atitudes inconsequentes que vão levar a um abismo. E o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos ser humildes e buscar ajuda, reconhecendo o nosso limite. Até aqui eu consigo, mas daqui para frente eu não consigo. Irmãos, eu trabalhei em muitos lugares, eu convivi com muitas pessoas, e é um absurdo você ver o nível do orgulho no coração das pessoas. Eu via pessoas quebrando a cabeça numa máquina o dia inteiro, a linha de produção parada, e ele quebrando a cabeça o dia inteiro, e ele não pedia ajuda, mesmo sabendo que ali dentro tinham pessoas que eram engenheiros formados, que sabiam qual era o problema daquele equipamento, e em um estalar de dedos resolvia, mas ele não pedia ajuda, ele ia até o fim. E quando não tinha mais o que fazer, aí ele vinha e falava: eu não sei mais o que fazer, agora eu preciso de ajuda. E quantas vezes eu vi engenheiros virando as costas e falando assim para ele: agora você resolve, você não é bom? Agora põe para funcionar, porque a gente não coloca mais a mão aí, porque você tirou tudo fora do lugar, você mexeu em tudo, e era só um assunto que nós tínhamos para resolver. E eu também não estou dizendo que isso é o certo a se fazer, mas o que eu estou dizendo é que reconheça os seus limites, querido. Reconheça, seja humilde e reconheça: até aqui eu consigo, mas daqui em diante eu não consigo. E se você avançar daqui para frente, você vai se machucar. Você é alguém que reconhece os seus limites? Eu diria que o grande milagre que precisa acontecer nas nossas vidas hoje é esse: é reconhecermos que somos pessoas limitadas e precisamos de ajuda. Estamos orando aí por milagres, para cadeirante levantar da cadeira, para cego voltar a enxergar, estamos orando para o céu descer na terra, mas eu te garanto, meu irmão, um dos grandes milagres que Deus precisa operar no meio da igreja é fazer com que homens e mulheres voltem a enxergar que eles são limitados. E acredite, eu e você, nós somos muito limitados, mas nós não entendemos isso. Nós não conseguimos entender isso, amém? Então a primeira coisa, um primeiro fragmento daquilo que eu queria falar é esse: você precisa reconhecer os seus limites. Lembrando que o que Satanás quer é que você não faça isso. Ele não quer que você vá pedir ajuda, ele quer que você permaneça ali. Sabe, querido, eu não sei se você consegue, tenta imaginar comigo aí, uma pessoa que está presa dentro de uma cadeia. O que ela consegue enxergar? Ela olha para um lado, ela vê o quê? Parede. Ela olha para o outro, ela vê o quê? Parede. Ela olha para trás, parede. Ela olha para frente, uma grade. Ela olha para cima, parede. Ela não tem visão de nada. E o que Satanás quer fazer comigo e com você é exatamente isso. Ele quer nos colocar numa prisão espiritual. Ele quer nos colocar dentro de uma jaula, para que eu e você não consigamos encontrar a visão de nada. E se você não entender que muitas vezes você não está enxergando, mas tem pessoas do lado de fora que podem olhar para você e falar: ei, a saída é aqui, ó.
O caminho está aqui, você não está enxergando, mas eu já enxerguei, vem cá, é por aqui que você sai, e rapidamente Ele tira você daquele lugar. Mas talvez se você não pedir ajuda, você vai passar mais anos e anos dentro daquele lugar, preso, e com a sua vida destruída. A decisão é sua, amém? A segunda coisa que eu quero falar, dentro dessa reflexão, é aceitar direções. A primeira é reconhecer os meus limites. A segunda é aceitar direções. Olha o que Provérbios 12:15 diz. Está Provérbios 12:15 aí? Esse aqui está na NVI? Tá? Glória a Deus. Ele fala assim, ó: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio, ele faz o que, querido? Diga, ele ouve conselhos. O sábio, ele ouve conselho. Diga assim, quem é sábio? Ouve conselho. O insensato não, mas o sábio ouve. O insensato, ele acha que ele sabe tudo, mas o sábio, ele para ouvir o conselho, amém? Então, ouve conselho. Agora, olha outro provérbio, Provérbio 13:10, mais uma base. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam. Olha que coisa mais linda, querido. Na verdade, escute bem o que eu vou dizer para você. Isso que está escrito ali é cultura do céu. Pedir conselho, ouvir conselho, não tem a ver com coisas terrenas. Tem a ver com coisas do céu, cultura do céu, celestial. O que eu estou dizendo para você e o que eu estou lendo para você aqui, só vive quem tem dentro dele muito do céu. Muito do céu, escute bem, quem tem muito do céu dentro dele, é alguém que em tudo, ele tem a humildade de ir lá e pedir um conselho antes de tomar uma decisão. Agora, quando você tem muito da terra dentro de você, você não pede direção, você não pede conselho, porque há dentro de você algo muito forte, e ele tem nome, orgulho. Orgulho. E é o grande desafio, querido. É o grande desafio da minha vida e da sua vida. Reconhecer que nós precisamos sim de conselhos, de direções, em muitas áreas da nossa vida. Eu já falei isso várias vezes aqui, eu poderia usar inúmeros exemplos. Meu irmão, tem pessoas que gostam de determinadas coisas e conhecem profundamente determinadas coisas. Por exemplo, tem gente que ama carro, gosta de carro, lê sobre carro, todo carro que é lançado, todas as coisas que envolvem carro, aquela pessoa está antenada, ela sabe o consumo, ela sabe a manutenção, ela sabe um monte de coisa. Então, quando eu quero comprar um carro, com quem que eu deveria sentar para conversar? Eu deveria sentar com alguma pessoa que tem esse entendimento, porque muitas vezes nós olhamos, o que chama a nossa atenção? Não é a estrutura de um carro, o que chama a nossa atenção é a beleza do carro, não é verdade? Você é enganado por uma beleza, você olha aquilo e fala, uau, é esse que eu quero, mas você não sabe o que está atrás daquela estrutura de lataria. E aí você começa a conversar com uma pessoa, ele fala, isso aqui se estourar, isso aqui, ó, esse aqui tá, aí você já fala, então não é esse carro. Mas tem gente que faz o quê? Ele vai que nem um louco na concessionária, ele compra e vem andando, e aí ele vai mostrar para aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes não tem uma sabedoria também, e ela fala, rapaz, você acabou de comprar uma bomba, né? E ainda o cara sai de lá e fala assim, eu não gosto de conversar com vocês, é tudo invejoso, ao invés de ficar feliz porque eu estava com um carro bom, está com inveja de mim porque eu comprei um carro novo. Não, é que ele está te falando que a bucha que você vai pegar daqui a um tempo, a hora que começar a dar a primeira manutenção.
A mesma coisa na área financeira, a mesma coisa na área profissional, na área familiar. Eu preciso de pessoas por perto para me darem conselhos. Mas antes eu preciso reconhecer que eu preciso de conselhos, que eu não sou bom o suficiente, e eu preciso sim me humilhar e pedir conselho para os outros. E aí está o nosso grande desafio, amém? A verdadeira obediência não pode vir do medo, ela tem que vir da humildade. Essa é a verdadeira obediência. Querido, eu e você, nós precisamos orar todos os dias, pedindo a Deus o que está escrito em Filipenses 2:3. Olha lá o que está escrito em Filipenses 2:3. Essa tem que ser uma oração diária, minha e sua. Eu e você temos que chorar diante de Deus, pedindo para vivermos o que está escrito ali, ó. Ali está escrito assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere o próximo, os outros, como superiores a nós mesmos. É lindo esse versículo, não é? Não é maravilhoso? Agora eu quero ver praticar ele. Quando uma pessoa chega perto de você e ela fala uma coisa que você não concorda com ela, você vai abaixar sua cabeça e vai falar amém? Ou você já vai se levantar e vai retrucar aquilo com toda a força e intensidade? Irmão, escute, mais uma vez eu digo para você, na sua carne, você nunca vai conseguir viver esse versículo. Se não houver uma obra do Espírito Santo dentro de mim e de você, jamais nós vamos conseguir enxergar o nosso próximo como superiores a nós mesmos. É impossível, meu irmão. Acredite, é impossível. Dentro de mim e de você, nós somos os melhores. Nós somos os melhores. Acredite, nós somos os melhores. É por isso que nós julgamos tanto os outros. Por isso que nós temos facilidade de julgar os outros, né? Se nós, é a mesma coisa que a gente fala, né? Não, mas se eu fosse tal coisa, eu resolvi o problema. Vai lá. A gente teve uma época na empresa que a gente trabalhava, uma empresa que eu trabalhava em São Paulo, que nós tivemos lá uma consultoria de uma empresa de fora, e nós tínhamos muitos problemas dentro da empresa, né? Muita briga, muita guerra ali dentro de empresa. Quem trabalha dentro de empresa sabe bem como funciona. E a proposta desses caras era a seguinte: a cada 2 meses nós vamos trocar de função. O diretor industrial vai virar diretor comercial, o diretor comercial vai virar industrial. O cara que é da segurança vai para a qualidade, o cara que é da qualidade vai para a segurança. Meu irmão, dava até dó. Dava até dó. O cara que eu era diretor industrial, a hora que eu fui parar no comercial, com 2 dias eu já estava pensando em me pular da última janela do prédio, né? Porque eu era o primeiro a criticar o cara do comercial. Que esses caras do comercial, que esses caras não têm um pingo de juízo. Aonde já se viu vender um produto que não tem? Aonde já se viu isso? Aonde já se viu aquilo? Isso é uma palhaçada. Vamos segurar o caminhão, vamos segurar a produção mesmo, que os caras têm que ter uma lição. E é isso e aquilo. Mas chegou no dia que eu comecei a correr atrás dos caras da produção e falando: libera caminhão, gente, tem que faturar, porque eu estou enrolado, eu tenho uma meta para bater aqui no mês. O que eu quero dizer para você com isso, querido? É que eu e você precisamos começar a nos colocarmos no lugar do próximo. Nós precisamos começar a entender as coisas. Nós precisamos começar, querido, a olhar as pessoas de uma forma diferente, porque nós achamos melhores do que o outro. E quando eu fui lá, eu virei para o cara do comercial e falei para ele: meu irmão, você é fera, velho. Você é bom, cara. Olha, cara, me perdoa porque eu te julguei muito, velho. Mas hoje eu já olho para você com outros olhos. Para aguentar o que você está aguentando aí, esse tempo que você está, você é bom, cara. Eu sou ruim. Mas ao mesmo tempo ele virou para mim e falou: o quê? Aguentar os caras da fábrica? Você tá maluco? Você para, velho. Você é louco. Você fala pro cara colocar 2 quilos de açúcar, você volta lá, o cara colocou 2 de sal. Você está maluco, cara, eu não quero nem chegar perto disso aí, né? E é uma coisa maluca, porque na verdade, a grande dificuldade nossa é essa: nós nos achamos bons, e os outros são ruins. E quando você começar a entender o que Filipenses 2:3 está dizendo, para que você não faça mais nada por ambição egoísta ou vaidade,
mas humildemente você considere os outros superiores a você, você está aberto a um diálogo. Já começa aí. Aberto a um diálogo. Porque nós temos uma facilidade de ouvir o superior, mas o inferior, esse nós nem olhamos. Esse não tem nada o que acrescentar na nossa vida, quando na verdade ele tem muito o que acrescentar. Amém? Uma pessoa humilde, ela reconhece que ela não sabe tudo, e por isso ela se abre, primeiro, para ouvir, segundo, para aprender, terceiro, para seguir conselho. Uma pessoa humilde, ela reconhece que ela não sabe tudo, e para isso ela se abre, primeiro, para ouvir, segundo, para aprender, e terceiro, para seguir conselho. Amém? Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui também. Deixa eu frisar um ponto importante aqui para você. Eu quero te chamar a atenção para isso. Olha o que está escrito. Vamos lá para Êxodo 18, 21. Eu quero ler uns 3 versículos aqui para levar você a esse entendimento. Primeira coisa, eu preciso reconhecer as minhas limitações. Diga, eu preciso reconhecer as minhas limitações. Isso. Segunda coisa, eu preciso buscar conselhos. Agora, aonde eu busco eles? Olha que interessante. Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Aqui é o conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele. Agora, Jetro falou para Moisés: sai, pega qualquer um e coloca como chefe de 100, chefe de 1000, de 50. Não, diga não. Não. Vanderlei, dá uma olhadinha, Abre a porta e recebe. Glória a Deus. Veja, queridos, o que Jetro está dizendo ali não é qualquer um não. Procure pessoas capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de um ganho desonesto. Procure pessoas qualificadas. Olha um outro texto interessante. Provérbios agora 20, 15. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Um bom conselho vale muito mais do que muito dinheiro. Um bom conselho, o conselho de uma pessoa certa, tem muito mais valor do que muito dinheiro. Muito dinheiro. Quantas vezes eu já ouvi isso? Rapaz, eu quero te agradecer porque não há dinheiro no mundo que pague aquilo que você disse para mim naquele dia. Não há dinheiro que pague. Como que não há dinheiro que pague? Uma coisa tão simples, pois é, mas que mudou a vida de uma pessoa. Olha um outro texto, Provérbios agora, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Querido, acredite, com quem você anda, presta atenção, com quem você anda, vai influenciar diretamente a sua decisão. Com quem você anda, as pessoas que você convive, elas vão afetar diretamente as suas decisões. E pode ter certeza, irmão, escute, nós vamos ter uma enorme dificuldade de pegar e trazer uma pessoa para a igreja, mantê-la na igreja, consolidá-la na igreja. Mas uma pessoa do mundo, ela tem uma facilidade enorme de pegar um crente e levá-lo para o mundo e colocar nele todos os trejeitos do mundo. Num estalar de dedos. Então, o que eu quero dizer com esses versículos que eu li para você aqui agora? Eu preciso entender
que primeiro, eu reconheço que eu tenho limitações. Segundo, eu tenho que buscar conselhos, mas eu tenho que buscar conselhos com as pessoas certas. Aí você tem que ser alguém muito criterioso, mas muito criterioso, muito chato. Eu quero tomar conselho com alguém, então eu quero saber quem é essa pessoa que vai me dar conselho. Você não sai buscando conselho com qualquer um não, meu irmão. Mas tem muita gente que pega conselho com gente aí que é um absurdo. Um absurdo. Irmão, olha, se você é um cristão, nada contra, amém? Estão me ouvindo aí? Nada contra aí, pessoal aí de fora aí também, amém? Aleluia. Mas você tem uma vida regrada financeiramente. Você traz o seu orçamento ali apertadinho, mas tudo justinho, pá, e paga aqui, paga ali, passa o mês apertadinho ali, mas você passa, amém? Aí você começa a conviver com um cara que vive o evangelho da prosperidade, e aí aquele cara começa na sua mente: não, meu irmão, você tem que ser cheio de fé, porque Deus te levantou para ser cabeça, não cauda nessa terra, meu velho. A Bíblia diz que se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. E esse carrinho velho que você está andando aí, nós vamos na concessionária amanhã, e Deus vai te dar um novo carro, e você vai sair de lá montado nessa máquina, aleluia, e você vai vir para a honra e glória do Senhor. E aí você diz: a glória vai, pai, aleluia. Aí no outro dia de manhã você acorda e fala: vamos embora para a concessionária. E quem vai dar? Quem vai dar? Deus vai dar, Deus vai dar, isso. E Deus lá em cima olhando e falando: rapaz, você vai se estrupiar inteiro, filho. Eu nem nessa parada eu tô, eu nem nesse negócio eu tô, mas vai na sua fé aí. E o cara vai: aleluia, Senhor. Ele vai andando no meio dos carros: Deus, é esse Deus? Se for esse, o Senhor mexe a minha perninha esquerda, a minha perninha direita, o Senhor balança, pisca o farol. Aí de repente acontece alguma coisa, você fala: é desse aqui, aleluia. Aí o cara fala: isso. Você está com o seu carro aí? Eu estou com o meu carro aí. Nós vamos pagar R$150 no seu carro. Vamos valorizar esse veículo que você tem aí. R$150 no seu carro. Vamos pagar bem no seu carro. E agora você vai sair daqui abençoado. 250 vezes de R$5.000 para você. Aleluia. E ele sai: Deus me presenteou. Aleluia. Oh, glórias. Semana que vem ele está no gabinete do pastor: pastor, o que eu faço, pastor? Acabou com a minha vida, meu casamento, a mulher está largando de mim, mandou eu morar dentro do carro, e agora nós vai ter que vender a casa. Eu não sei onde eu vou pôr o guarda-roupa, no banco de trás, no banco da frente, mas nós vai ter que dar um jeito, o fogão dentro do carro, porque não tem onde orar, pastor. Meu irmão, presta atenção com quem você anda, porque tem pessoas que infelizmente não servem para andar perto da gente. E você tem que ser criterioso sobre isso. Quem entra na tua casa, quem participa do teu convívio, o que essas pessoas falam para você. Porque tem pessoas que são colocadas na nossa vida para nos levar a viver coisas extraordinárias em Deus. Mas tem pessoas que são colocadas na nossa vida pelo próprio inimigo para nos levar para um buraco profundo que a gente nunca mais consegue sair dali. A escolha e a decisão é sua. Seja consciente. Amém? Tenha muito cuidado sobre quem você tem buscado conselho. E a segunda reflexão dessa noite é o orgulho como obstáculo para a obediência. Querido, o orgulho é o maior inimigo da obediência. O orgulho, ele é o maior inimigo da obediência. Lembra de quarta-feira do que eu falei? Jesus, ele foi tentado no deserto, e a vitória de Jesus sobre Satanás. Muitos falam: não, mas é porque ele estava jejuando, porque ele tinha a palavra, e é verdade, tudo isso, como eu disse, é verdade. Mas Jesus derrotou Satanás no deserto, por uma decisão que ele tomou, quando ele deixou o céu e veio aqui para a terra. E a decisão dele era obedecer, e obedecer até o fim. Obedecer e obedecer até o fim. É isso que está escrito no texto que nós lemos no início, Filipenses 2:8. Ele obedeceu, ele foi obediente, obediente até a morte, e a morte de cruz. O orgulho, querido, escute isso, o orgulho, ele resiste a qualquer coisa.
O orgulho, ele resiste a uma autoridade. Alguém orgulhoso, ele tem dificuldade de aceitar uma autoridade. Ele não se coloca debaixo de uma autoridade. Ele tem uma dificuldade enorme. O orgulhoso, ele tem uma dificuldade enorme de aceitar um conselho. A pessoa está com a vida dela destruída, arrebentada. Você vai dar um conselho para ele, ele fala para você: senta aqui que eu vou te dar um conselho. Sobre o quê? Não, eu vou te dar um conselho sobre casamento. Não, você não entendeu, campeão. Seu casamento já foi. Você quer me ensinar sobre casamento? Acho que está invertendo os papéis aqui. Tem gente que eu não consigo enxergar, eu não consigo entender. Às vezes eu cruzo uns crentes aí que eu falo: Jesus, cara, que coisa louca, né? Esses caras têm problema. O cara está ali. Você precisa ser mais carinhoso com a sua mulher, rapaz. Você precisa dar mais atenção para a sua mulher, cara. Você precisa ser mais esposa dentro da sua casa. E está dando conselho. E eu fico olhando aquilo de longe e eu falo assim: ô papai, é louco. Porque está ensinando os outros o que ele não faz. E dá vontade de chegar lá e dar um tapinha nas costas e falar assim para ele: viu, deixa eu falar uma coisa para você. Se você pôr isso aí em prática na sua casa, já era. É a vitória. O orgulhoso, ele quer dar conselho, mas não quer ouvir conselho. O orgulhoso, ele tem palavra para tudo, mas ouvido para nada. Escute bem isso. O orgulhoso, ele tem dificuldade de aceitar uma repreensão. Lembra do Joãozinho? Eu vou sentar, mas por dentro eu estou de pé. É mais ou menos isso. Você é repreendido, você até fala amém, mas por dentro, o que tem andado no teu coração? Agora veja o que a Bíblia nos ensina, lá em Ezequiel 28:17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Esse texto aqui, ele está falando de Lúcifer. Esse texto aqui, ele está retratando de Satanás. E esse sentimento é um tipo de sentimento que quer entrar no meu e no seu coração constantemente, meu irmão. Olha essas palavras, preste atenção nessas palavras. Por causa da sua beleza, você se corrompeu, a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Eu sou bom, eu sou melhor do que eles. Não, aqui nesse lugar, tudo depende de mim. Se não fosse eu, se não fosse por causa de mim, nada disso. Isso aqui, querido, nada mais é do que Satanás tentando colocar dentro do meu e do seu coração o orgulho, para que eu e você não tenhamos uma facilidade em obedecer a nada. Uma pessoa orgulhosa tende a desobedecer, porque ele acha que ele é melhor. É isso. É isso. Sabe, irmãos, tem pessoas que você vai falar sobre um assunto, você nem terminou de falar, ele já entra cortando o que você está falando e contra-argumentando. Dá vontade de você falar para ele: eu posso só terminar de falar? Ele não deixa nem você falar. Por que ele não deixa você? Por que ele não deixa você falar? Por que ele não deixa você terminar de falar? Porque ele já se acha melhor do que você. E pelo fato dele se achar melhor do que você, ele quer expor todo o conhecimento, toda a sabedoria que ele tem. E que sabedoria! Se esse sentimento estiver no teu coração, querido, se você tiver dificuldade de obedecer pessoas, acredite, você corre o risco de estar alojando no teu coração aí orgulho, vaidade, prepotência, arrogância. Pode ter certeza. E isso, meu irmão, é algo que eu e você muitas vezes nem sequer percebemos.
nem sequer percebemos. Você está bem, meu irmão? Maravilhosamente bem, perfeito, glórias a Deus. Aí você começa a cavucar. Deixa eu cavucar um pouquinho aqui. 3 minutos de cavucada, já começa a vir. Mas não acabou de falar que estava maravilhoso aqui, cara? Mas não falou que estava bom, que estava perfeito, que no meu sobrenatural. Chega uma hora que tem gente, irmão, tem gente que você vai conversar com, tem uns crentes que você vai conversar que você sai até depressivo. Você estava lá orando no seu quarto, pedindo para Deus: Senhor, balança a luz, balança a lâmpada, balança o quarto, balança o teto, derruba a cama, vira nos avessos. E, meu irmão, mas nem a folha mexe. Você falou: oh, Senhor. Aí você vai conversar com outro crente. Nossa, eu estava no meu quarto hoje pela manhã, aleluia. A porta abriu. O fogo do cordeiro entrou por aquela porta, e eu vi uma chama de fogo acesa, e a bola que passava pelo meio, e você vai olhando aquilo e fala: você é louco, tio, você é louco. Cara, eu acho que já foi, eu acho que eu estou no trem errado mesmo, eu acho que eu estou no caminho da desobediência, a condenação eterna é para mim. Meu pai, eu estou indo embora, aleluia. Meu irmão, aí você sai ali na cozinha, e a hora que você está saindo na cozinha, a mulher do cara fala: você tem um minutinho para mim? Tenho. Você falou com aquele maldito lá dentro? Você deu uns tapas na orelha dele lá? Porque aquilo não tem jeito, pastor. Aquilo não endireita na vida. E o cara estava como lá dentro do quarto? É loucura, tem que tomar remédio. Sei lá eu qual é o nome do remédio para isso, mas tem que tomar, sei lá, Rivotril, o que for, sei lá eu o que vai ser. Mas tem que tomar uma parada dessa, porque o cara está vendo bola de fogo, velho. Os caras estão vendo o anjo, o cavaleiro do cavalo branco, e passa para lá e vem para cá, né? Igual os irmãos vê anjo, umas paradas loucas aí. Você fala: rapaz, isso é crente mesmo, né? E às vezes eu olho para mim e falo: meu Deus, o que eu estou vendo é parede e uma cama, todo dia ali orando. Mas eu espero que o Senhor esteja me ouvindo, né? Eu creio que Ele está me ouvindo, amém? Cuidado, cuidado. Agora, olha os conselhos que a Bíblia nos dá contra o orgulho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí ele vem no versículo 6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus resiste ao orgulhoso, meu irmão. Deus se opõe ao que é orgulho. E sabe, não adianta, querido. Não adianta a mim, a outras pessoas, a pessoas ao nosso redor. Nós podemos até enganar com a nossa maneira de ser. E, passa por cima de mim, pisa sobre mim. É verdade, mas talvez dentro de você está assim: pisa, maldito, porque eu queria te matar mesmo, né? É o Joãozinho, eu vou sentar, mas dentro de mim eu estou de pé. Entendeu? Vai na minha casa, isso, que eu não. Aí põe a vassoura atrás da porta para esse bendito ir embora logo, em nome de Jesus, cara. Ele não pode ficar aqui, né? E é isso e aquilo. Irmão, isso é sério. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Agora olha o que ele fala em Provérbios 16, 18, na NVI. O orgulho, ele vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Agora eu quero na NTLH. Tem a NTLH aí? Vamos fazer o pessoal da projeção trabalhar ali, né? Eu não tinha falado isso para eles. O orgulho leva a pessoa à destruição. Aqui ele já usa um outro termo. E a vaidade faz cair na desgraça. Agora vamos na NVT. O orgulho precede a destruição. Agora ele usa um outro termo aqui. A arrogância precede a queda. Agora o último. Agora nós vamos na mensagem. Aleluia.
Achou que ia pegar, né? Eu sei, filhinha. Eu já coloquei por isso. Olha na mensagem. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior o ego, maior o tombo. Quanto maior o ego, maior vai ser o tombo. E eu e você, queridos, precisamos entender isso. Todos os dias. Por isso que o salmista, no Salmo 139, lá no versículo 23, ele fala assim: sonda-me, Deus, sonda-me, e conheces o meu coração, e veja se no meu coração há algo que te ofende. Nós precisamos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, meu irmão. Não pode haver orgulho no nosso coração. Esse sentimento é diabólico. Ele está ali para destruir você. Ele faz com que você se afaste das pessoas. Ele faz com que você realmente fique longe de pessoas. Ele não quer que você busque conselhos. Ele quer que você se sinta melhor do que os outros, porque essa é a natureza dele. É a natureza diabólica. Você está sofrendo, padecendo, mas você não consegue chegar para alguém e dizer assim: ó, rapaz, eu nem sei para onde começar, mas eu preciso de ajuda, eu não sei nem o que fazer, eu já tentei de tudo, mas eu não sei mais. Às vezes você está aí, com a sua vida destruída, mas não busca um conselho, aliás, nem reconhece que precisa de ajuda. Veja, a obediência, ela molda o nosso caráter. E a humildade nos leva para uma direção de crescimento. A obediência, a minha e a sua obediência, vai moldar o nosso caráter. Agora, a humildade, ela vai nos levar para um lugar de crescimento. Por que ela vai levar a mim e a você para um lugar de crescimento? Porque quem obedece com humildade, nada mais está fazendo do que aplicando na vida dele a natureza do próprio Cristo. E se você viver a natureza do próprio Jesus Cristo na sua vida, não tem como você não crescer e avançar. Não tem, meu irmão. Não tem. Amém? Não tem. Eu não vou pedir para vir aqui, nós não temos nem tempo para isso, mas eu posso falar de você um minutinho, Valmir? Pode? Você não vai me matar depois? Vai ficar tudo bem? Não vai sair da igreja não, né? Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu sabia que o Valmir estava passando por algumas lutas no negócio dele. E por várias vezes, numa conversa e outra, eu dizia a ele: você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Mas eu lembro que uma vez estava eu, ele e a Rose, lá na chácara, na escada da chácara, num final de ano, ajustando, arrumando as coisas, e aí a gente sabia que ele estava passando pelas lutas ali e tal, né? Lutas no sentido de uma falta de organização. Ele tem uma boa empresa, porém essa empresa estava mal gerida ali, uma gestão ruim, né? E o tempo foi passando, e como esse tempo foi passando, mas um dia ele virou para mim e falou para mim assim: cara, eu preciso de ajuda. E eu falei para ele: cara, estou aqui, vamos lá, vamos colocar as coisas em ordem, né? E eu gostaria muito que ele um dia pudesse dar esse testemunho dele, né? Mas como as coisas mudaram naquele lugar, como as coisas mudaram naquela empresa, como as coisas mudaram. E hoje ele é o cara que quando alguém chega lá e diz para ele assim: ó, rapaz, a situação está assim, está assim, está assado, ele diz assim: ó, cara, você precisa de ajuda, tem pessoas que podem te ajudar. E meu irmão, não tem a ver com, porque aqui ele é maravilhoso, ele é perfeito. Não, meu irmão, é uma mula que ajudou ele, é uma mula, é uma besta quadrada que ajudou ele. Sabe uma besta quadrada, para não falar outra coisa? Foi que ajudou ele. Mas a única diferença é que ele não conseguia enxergar, porque ele estava dentro do buraco. E alguém de fora chega e olha e diz assim: ó, viu?
é aqui que está o problema, vamos tirar de dentro do buraco e colocar nos seus lugares. E quando colocou no lugar, o que aconteceu com o negócio? Agora eu chego na oficina e eu escuto assim: nós estamos pensando em comprar um terreno aqui do lado. Aí eu já falei: precisamos também acertar a consultoria, né? Precisamos ver o meu aí, né? Porque botamos o negócio para andar, os caras estão comprando terreno, precisamos ver qual que é do pastor, né? Tem que ver o lado do pastor aí também, né? Brincadeira. Mas é tão gostoso você ver alguém feliz, sendo abençoado, vivendo coisas maravilhosas. Mas tudo veio da onde? Primeiro, eu reconheço que eu tenho meus limites. Segundo, eu aceito o conselho. Terceiro, da pessoa certa. Quarto, eu não deixo o orgulho de jeito nenhum entrar. Ele foi fiel e obedeceu tudo o que foi dito a ele. O que mudou a história dele? A obediência. Amém? E eu quero deixar esses 2 versículos para nós encerrarmos aqui. João 6,38. Pois desci do céu. Esse é o próprio Jesus. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Você hoje tem feito a vontade daquele que te enviou? Olha outro texto, Mateus 23, 11 e 12. O maior entre vocês deverá ser servo. O maior entre vocês deverá ser servo. Isso aqui é a cultura do céu, irmão. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será. Está aí, querido. Está aí. A escolha é minha, a escolha é sua. A palavra de Deus é clara e objetiva, e ela dá a nós o direito de escolhermos qual caminho trilharmos. Que nessa noite você escolha o caminho da obediência, o caminho da humildade. Que nessa noite você olhe para você e diga: eu não sou tão bom assim, e eu preciso muito de ajuda. Isso dentro da sua casa, sua esposa, seu marido, muitas vezes o seu filho, seus filhos, dentro da igreja, muitas vezes o seu irmão. E como nós temos irmãos capazes dentro da igreja. Cada vez que eu vou conversando com um e com o outro, eu vou vendo mais capacidade. E capacidade em várias áreas, que é isso que eu acho lindo, em várias áreas, né? Meu irmão, por que tem tanta gente capaz dentro da igreja? É porque ninguém é bom o suficiente. E Deus coloca dentro do mesmo lugar vários membros com conhecimentos diferentes. Para quê? Para nos ajudar uns aos outros. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por palavras como essa. Agradecer, Deus, pela oportunidade de poder ouvir essa palavra. Pai, nós reconhecemos diante do Senhor que ainda há tanto orgulho, tanta soberba, tanta vaidade, tanto olhar altivo, presunção dentro do nosso coração, Pai. E eu peço ao Senhor, Deus, que nos ajude a vivermos aquilo que o Senhor colocou em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Que nós tenhamos coragem, Senhor, de orar e pedir ao Senhor, para que nós possamos tornar o nosso próximo superior a nós mesmos, Pai. Que nós sejamos pessoas acessíveis, que nós sejamos pessoas com facilidade de aprender, pessoas ensináveis. Senhor, porque se nós não conseguimos aceitar o ensino de um homem, o qual nós vemos e convivemos, como nós aceitaremos os conselhos do Senhor, o qual nós não vemos, Pai? Quanta dificuldade nós temos, Pai. Senhor, nessa noite, faz com que as escamas caiam dos nossos olhos, e primeiramente nós possamos enxergar que somos limitados.
Senhor, ajuda-nos a enxergarmos, Pai, que nós precisamos sim de ajuda e muita ajuda. Nos ajuda, Pai, também a entendermos que o orgulho, ele é o adversário da obediência. E se eu quero obedecer, será necessário destruir dentro de mim qualquer raiz de orgulho, Pai. Nesta noite, Senhor, até aqui eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego nas mãos do Senhor cada um dos teus filhos. E eu peço que o teu Espírito Santo possa convencê-los de maneira muito profunda sobre tudo o que foi dito neste lugar. Eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu sei que o Senhor tem, e em boas mãos eles estão. Faça, Senhor, do teu jeito e da tua maneira, mas transforma a vida desses homens e mulheres que estão aqui nesta noite e aqueles que também estão nos ouvindo, Pai. Assim eu te peço e eu também te agradeço, em nome de Jesus.